Fala aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que foi o meu processo de pensamento aqui para chegar na resposta correta e como que o NL over funciona aqui, non-linear over. Bom, aqui tem o NL over, aqui tem o admix, eles têm o mesmo resultado desde que a gente liga essa opção non-linear. E quando o Henrique mandou aquela pergunta e a gente leu a descrição aqui do non-linear, ele fala que ele vai compreender entre 0 e 1, né, o range de imagem. Se eu ver aqui, ele diz lá, comprimiu para um range non-linear entre 0 e 1. A primeira coisa que eu pensei foi o logarítmico, né? E, enfim, testei aqui todas essas possibilidades, fiz ali o Sinion que a gente fazia antigamente, fazia Alexa, enfim, fiz todos os sanduichinhos aqui para ver e nenhum deles acabou dando, logicamente, o mesmo resultado, que eu acho que vocês também já fizeram aí. Aí tinha desconstruído o over também para tentar. É a opção que a Lívia tinha comentado também do Video Color Space aqui, que você vai ler, ele fala muito parecido do que o non-linear fala e teoricamente deveria fazer a mesma coisa, mas não faz, que é, ele praticamente converte a imagem para sRGB e daí faz o over, mas também não fica igual, tá aí a diferença. E quando eu tinha pensado na solução do logaritmo, partindo do pressuposto que você tem uma imagem que, sei lá, tem um range gigantesco, botei aqui um ramp que vai até 55. Então, se eu fizer um sample aqui, vai dar 0,55. Quando a gente transforma isso para logaritmo, na minha cabeça, todo e qualquer log acabaria fazendo essas curvas virarem entre 0 e 1, né? Então, se eu botar aqui um color space que está vindo do linear para Alexa e fazer um sampling, ele vai me dar uma curva que fica compreendida entre 0 e 1. Eu falei, legal. E na minha cabeça, eu pensei, posso testar vários outros logs aqui e provavelmente todo mundo vai me dar o mesmo resultado. E daí a minha surpresa foi essa, que na verdade nem todo mundo, né? E o que faz sentido, porque ao colocar aqui um ramp no valor 55, eu automaticamente já, né, baseado na experiência que a gente tem, eu coloquei um valor que é o que a Alexa define como o valor máximo lá de... Não sei, na verdade não sei se efetivamente é o valor máximo que ela pode captar, mas eu acho que sim, entre 0 e 55, né, a quantidade de stops vai chegar até 55. E por isso que quando você bota um Alexa aqui, vou abrir esse sempre e deixar aqui no lado ficar mais rápido, ele acaba compreendendo de 0 e 1, ou seja, partindo do pressuposto que antigamente todo mundo trabalhava no Display Referred Workspace, né? Todo mundo trabalhava entre 0 e 1 e hoje em dia a gente trabalha no Scene Referred, né? Só que daí quando a gente tem que colocar essa imagem no nosso display tem que caber entre 0 e 1, do contrário a gente não consegue ver, né, as informações que passam de 1. E fez sentido o fato de outros... Opa, eu dei um swap aqui sem querer. Fez sentido o fato de outros flavors de S-Log não funcionar, porque cada câmera faz o seu, né? Cada câmera acaba criando o seu próprio sabor de curva S-Log que vai encaixar e melhor determinar essa curva entre 0 e 1, né? De acordo com a captação de cada câmera e tal, e a ciência de cada sensor e tal. E aí, essa história de colocar entre 0 e 1 me lembrou de uma coisa que eu tinha visto há muito tempo atrás, que volta e meia eu uso para fazer Kin, que é um tone mapping, na verdade. Que é basicamente alguém mais inteligente que eu não lembro exatamente onde é que eu vi isso, mas alguém mais inteligente inventou essa história de você pegar esse cara, seja lá qual for o teu input, somar 1 e dividir o teu original por ele. E aí, se você fizer isso, você vai ter uma curva entre 0 e 1 sempre. Porque você sempre está pegando qualquer input que for, colocando 1 e dividindo o original por original mais 1, né? Então, não importa o valor que seja, vai estar sempre compreendido entre 0 e 1. Isso é uma coisa que eu estava pensando também, né? Os caras da Foundry não usariam necessariamente um S-Log, um Alexa. Eu tenho certeza que eles iriam atrás de uma solução mais genérica, no sentido de não usar nada proprietário de outra câmera. Entende o que eu quero dizer? Nesse sentido deles usarem uma coisa que é mais matemática geral, em vez de uma ciência matemática que foi feita por algum specific vendor, uma coisa assim. E nessa história, eu pensei, legal, então se eu sei fazer isso, se eu fizer um merge over daí, né, fazer esse sanduichinho que a gente faz aqui, usando isso aqui antes, eu só preciso achar um jeito de reverter essa operação no final, né? Porque eu preciso disso de um lado, do outro, né? A tá aqui, B tá aqui,
e lá no final eu preciso só, depois de fazer um merge over, seja lá o que for, eu preciso inverter isso aqui na verdade. E aí foi isso que eu fiquei tentando fazer aqui do lado, tá? Multiply, plus, e eu percebi que eu conseguia fazer isso, mas matematicamente é difícil fazer só com nodes, e daí eu fiz uma matemáticazinha aqui de quinta série e cheguei na fórmula. Então basicamente a fórmula para fazer aquilo ali é sempre você pegar o pixel da imagem e adicionar 1, né? Então dividir o original por 1 e daí fazendo a matemática aqui para inverter, eu tenho a matemática para reverter a operação, que é menos o pixel dividido pelo pixel menos 1. E esse resultado aqui deu exatamente o que o over também faz. Então eu estou fazendo 1 e 2 aqui, ó. 1, 2, deu o mesmo resultado. Então, e aí, claro, né, eu fui dar uma pesquisada para ver exatamente o que é isso e achei lá no Wikipedia que nada mais é do que o Tone Mapping Method de Reinhardt. Então, se eu vier aqui, tá aqui, tipo, aqui no Wikipedia, acho lá Tone Mapping, e a primeira fórmula, que é a fórmula mais simples, é isso aqui, o valor do pixel de saída é igual ao valor do pixel de entrada dividido pelo pixel de entrada mais 1, que é justamente o que a gente fez aqui. Então, é só nada mais, nada menos do que um Tone Mapping de Reinhardt, que ainda diz aqui, né, a função vai mapear os valores luminância no domínio de 0 até o infinito to a displayable output range 0 e 1, que é justamente o que diz no nosso merge over aqui, nesse cara. Não linear, 0, 1 e tal, isso aqui. Beleza? Então é isso. Desafio legal aí, massa. Obrigado, Henrique, por ter botado essa dúvida aí pra todo mundo. Foi bem divertido descobrir o porquê das coisas. Valeu!